Beleza, pessoal? Vamos lá para a questão número 2. Primeiro a gente tem que saber alguns conceitos aqui, beleza? Vamos lá. O que é importante saber para a gente resolver a questão número 2? Primeiro, a gente tem que entender que existem variáveis quantitativas discretas, variáveis quantitativas contínuas e variáveis qualitativas. Vamos primeiro começar da qualitativa, que ela é mais tranquila. A variável qualitativa, como o nome já fala, ela expressa o quê? Qualidade. Beleza. Se ela expressa qualidade, ela é uma porção inteira. Não existe meio feio. Quer dizer, na nossa linguagem falada, existe um meio feio, existe um meio errado. Mas, para matemática, o bom é inteiro. O ótimo é inteiro. Beleza? Então vamos lá. Uns exemplos desse é exatamente o que eu acabei de falar. Qualitativa, bom, ótimo, regular. Vocês estão entendendo? Então é basicamente isso. Expressa qualidade. Já as quantitativas, elas são divididas em duas partes, né? Igual a gente falou, a discreta e a contínua. A discreta, ela normalmente ela expressa um número inteiro ou algo inteiro. Como assim? Criança. Criança. Existe meia criança? Não existe meia criança. Existe? Vocês concordam comigo que não existe meia criança? Então, eu tenho uma criança, então é uma numeração inteira. Quando eu tenho o número da variável identificando uma coisa inteira, uma variável inteira, um objeto que não tem como ser metade ou um número com vírgula. Já as contínuas, ela expressa o quê? Números com vírgulas. Vamos supor que a gente tem aqui um exame de glicemia. Supondo que a pessoa teve uma glicemia de 300. Ó, que isso, hein? Aí ele teve um exame de 300 de glicemia. Pode ser que a pessoa também tenha de 299,7. Pode ser que a pessoa tenha um exame de glicemia de 140,5,57. Então, é um número. As contínuas expressam números que têm vírgula, números fracionários. Uma fração é igual a 140 sobre 2, se for um exemplo. Vocês estão entendendo? São números fracionários, números que podem ser divididos, igual a idade. A idade, ela é uma contínua. A idade, a pessoa tem 50 anos, e tantos meses, e tantas horas, e tantos minutos, e tantos segundos. A altura, a pessoa tem 1 metro e tantos centímetros, e tantos milímetros, e tantos decímetros, e aí vai. Vocês conseguiram entender? O peso, eu tenho tantos quilos e tantas gramas, tantos microgramas. Ok? Deu para entender? Contínua são números que podem ser fracionados e discretos. Números normalmente considerados inteiros. Beleza, então vamos lá para a questão agora número 2. Letra A. Que unidade é melhor representa em um gráfico de setores? O gráfico de setores é o popularmente chamado de gráfico de pizza. Beleza? Esse nome com certeza vocês já escutaram, né? Então vamos lá. Qual é a melhor representação? Gente, um gráfico quando ele é redondo, a gente vai dividir ele entre graus. Em 360 graus, para ser mais exato. Se eu fosse pegar esses 360 graus e dividir para uma quantidade, supondo que tem essa parte aqui tem 500, essa parte aqui tem 1.200, desculpa, essa tem 1.200, essa tem 500 e essa aqui teria uns 3.000 e alguma coisa. 3.000, vamos arredondar para 3.000. Vocês concordam comigo que vai ser mais difícil de eu colocar no gráfico? Vocês concordam? Então o que eu posso fazer? Eu simplesmente encontro quanto que esse aqui, eu vou somar a quantidade e vou pegar o resultado dessa somatória, que aqui vai ser 5.500, e ver quanto que cada um representa em porcentagem. Vai ser esse aqui sobre 5.500. 5.500. Esse sobre 5.500.
e esse 5.500 sobre 5.500. Eu vou encontrar a porcentagem. Eu encontrando a porcentagem desse sobre o total, eu vou fazer o quê? Aí eu vou fazer uma regrinha de 3. Se 360 é igual a 100%, então o valor que eu encontrar aqui vai ser igual a tantos por cento. Então vai ser igual a tal porcentagem aqui, o valor que eu encontrar. Beleza? Então essa é a forma de eu colocar no gráfico de setor os meus dados. Ela não deve cobrar isso, mas é só para passar para vocês. Então, qual que é a unidade melhor representada no gráfico de setores? É a porcentagem. Beleza? Beleza, gente? Então vamos lá para a letra B. A letra B quer saber o quê? Qual a diferença entre histograma e gráfico de colunas? Vamos pensar uma coisa. Gráfico histograma, ele tem o quê? As suas porções, as suas partes aqui juntas. Vamos exemplificar que é uma coluna, mas são colunas juntas. E entre essas colunas há uma junção da numeração, igual. Entre 1 e 4 representa essa coluna. Entre 4 e 6 representa essa coluna. Então é sempre uma junção de dois números. É um intervalo que representa o histograma. Por isso que os gráficos representados são colunas juntas. E nesse gráfico é bom para você entender uma curva, alguma coisa do tipo, ver uma variável melhor, porque eles estão juntos. Você consegue perceber uma variância maior. Ok? O gráfico de colunas, como o nome já fala, né? Ele tem colunas, porém as colunas elas são separadas, elas não são juntas, elas são inteiramente separadas, elas não são juntas. Vocês lembram daquela questão que eu falei que era importante a gente saber aqui, ó? Por que eu falei que era importante? Vocês lembram dos dados quantitativos, discretos e contínuos? Há uma coisa muito importante a ser falada quando eu for falar do histograma e falar do gráfico de colunas. Por quê? No gráfico de colunas, a gente lembra que é uma coluna. E ela é o quê? Separada. Se ela é uma coluna separada, ela normalmente vai ter um número inteiro. E o histograma, por ele ser um intervalo, entre o intervalo de dois números, tem mas muitos números. Como que eu sei disso? Vamos entender aqui os conjuntos dos números, conjuntos numéricos, tá? Existem mais outros, mas esses aqui são os mais importantes para hoje. Os conjuntos numéricos têm os naturais. Vocês lembram que os naturais são do zero, é o zero mais os positivos. Os inteiros, que são todos os negativos, os positivos e o zero. E os reais, que são todos os positivos, todos os negativos, todos os zeros, todos os números fracionados, todos os números em forma de fração. Entendeu? Então aqui, a gente tem aqui nesse aqui, ó, o 0, o 1, o 2, o 2,3, podia ser o 4 sobre 5. Vocês estão entendendo como é que é a questão? Então, os números reais representam o quê? Se ele é um número fracionado, o conjunto dos números reais, ele vai me dar uma questão contínua. Então, as contínuos são números reais. Os números reais estão contidos nas contínuas. Já os números discretos, por ele ser inteiro, lembra que eu falei que não existe meia criança? Não tem como existir uma meia criança. Ou é uma criança, ou é uma criança. Beleza? Coloca na sua cabeça. Não tem meia criança. Então, ela vai conter o quê? Números naturais. Ou inteiros. Como na criança, que não existe menos uma criança. Tipo assim, se eu for falar uma menos uma criança, não tem como. Sabe? Só se eu for fazer uma subtração entre crianças. Eu tenho 10 crianças, saiu 2. Menos 2. Tem como expressar, mas num gráfico, o mais correto é usar um número inteiro positivo. Tá? Da mesma forma que nos reais, é os números reais positivos. Mas eu coloquei os dois para a gente ter uma noção melhor. Tá? Então vamos lá. As crianças representam o número inteiro. Então, as discretas pertencem aos conjuntos numéricos inteiros. Então vamos lá nos gráficos. Por que você falou isso? Vocês lembram que eu falei que o gráfico ele é separado? Se o gráfico de colunas ele é separado, o que vai acontecer? Ele, com certeza, vai ter números inteiros. E números inteiros são o quê? Discretos.
Como assim? Supondo que um aqui, ele represente o ano de 1990. E aqui represente a população em proporção. 10 vale 10 milhões. Tá? 10 milhões de pessoas no mundo. E aqui no 2 teve uma leve baixa para 9, alguma coisa. Aqui não tem problema ser vírgula. Agora, aqui não pode ter número com vírgula. Ok? Na parte abscissa, na parte de baixo do gráfico de colunas, não pode ser número fracionado. Tá? Tem que ser número inteiro. Por isso eu coloquei o exemplo do ano. Então, supondo que o 1 representa 1990, o 2 representa 91 e o 3 representa 92, o 4 93 e por aí vai. Vocês entenderam? Então, colunas, por elas serem separadas, então elas representam números inteiros. Números inteiros são números separados, números que podem ser representados sozinhos, tá? No histograma, vocês lembram que eles são intervalos? Cada parte dessas colunas aqui do histograma, ela representa um intervalo. Então, o intervalo entre 1 e 4 existe muitos números, como a gente viu nos números reais. Se existe muitos números entre 1 e 4, então aqui ela é contínua. O histograma é contínuo, de números contínuos. Ela é uma variável contínua. Burro. Escreve direito, meu filho. Que isso, meu filho? Que isso? Gente, minha letra tá muito boa, né? Então, vamos lá. O histograma, ele representa o quê? Uma variável contínua. E o gráfico de colunas é uma variável discreta. Então, qual que é a diferença entre eles? Um representa variáveis discretas e outro representa variáveis contínuas. O histograma contínuas, por quê? Ele é representado, cada coluna dele, por intervalos. O gráfico de colunas, por ser colunas separadas, com espaço entre elas, então ela representa uma porção inteira. Se ela representa uma porção inteira, separada, então ela gosta de quê? De variáveis discretas, que são variáveis inteiras. Beleza? Entendido? Então vamos lá para a letra C. O gráfico de barra serve para representar dados numéricos extensos? Isso é uma pergunta, né? Então vamos lá. Sim. Aí você pergunta, por quê? Agora eu coloco que justifique. Gente, no gráfico de colunas aqui, você lembra que eu falei que eu coloquei o ano de 1990, supondo que 1 represente 1990? O gráfico de colunas normalmente é número por número. Então aqui eu coloquei uma data e coloquei aqui a quantidade populacional mundial que nesse ano tinha. Foi só um exemplo que eu dei. Já no gráfico de de barras, ele representa. Aí você viu que tem uma diferença aqui do gráfico. Primeiramente, tem uma diferença de colunas para o de barras. Porque o gráfico ele é deitado. Então, a minha base do meu gráfico é na lateral. Então, é na ordenada. Então, na porção ordenada do meu gráfico, tá? Lembra que isso aqui é a ordenada e essa aqui é a abscissa, né? É só lembrar aqui, ó. X, Y. Ordem alfabética, né? Abscissa, ordenada. Abscissa é mais importante. Ordenada é menos importante. Abscissa é em pé. Abscissa é deitada. Ordenada é em pé. Lembra da historinha do rei? O rei, na idade medieval e tal, ele era mais importante. O rei era preguiçoso. Ele ficava o quê? Deitado. Então ele é mais importante. Ele é abscissa. Ele fica deitado. A ordenada, o Y, ele fica em pé. Normalmente quem ficava em pé eram os servos. Os servos que tinham que trabalhar, ficar em pé, coitado. E ele não era tão importante. Beleza? Só uma historinha brincadeirinha, só para entender melhor. Então vamos lá. Então o eixo principal num gráfico de barras é as ordenadas. Então aqui que eu vou ter a base da minha tabela. Do meu gráfico. Desculpa, gente. Aí vamos lá. E outra característica é que normalmente, como no de colunas é número por número, aqui não. Aqui vai ser número por alguma coisa por extenso. Como assim? Igual Minas Gerais representa um estado. Então, em Minas Gerais, supomos que ele exportou
no ano X, é um valor aproximadamente de 1 milhão de 1.000 milhões de dólares, tá? 1.000 milhões de dólares. São Paulo de 1.500 milhões de dólares. 1.500 não, cavalo. 1.800, aproximadamente, né, gente? E o Rio de Janeiro, aproximadamente 1.600 milhões de dólares. Beleza? Então é para entender o que? O gráfico de barras, ele normalmente é utilizado por número por extenso porque ele representa uma parte em números por extensos, em uma porção por extenso, uma porção escrita, por uma porção numérica. Então, essa é a questão da barra. E por que eu coloco num gráfico de barras? Porque o quê? Ele é mais alongado. Por ele ser deitado, por usar as ordenadas aqui, é mais fácil eu vir escrever aqui na lateral, que vai ter espaço. Eu vou colocar ele assim. Eu vou escrever melhor. Eu vou ter uma chance de deixar uma tabela mais organizada. E vou ter uma percepção melhor. Tá? Por quê? Porque ela está organizada. Então, por que o gráfico por extenso serve para números, que é o gráfico de barra serve para números por extensos? Porque ele é um gráfico alongado, ele é um gráfico deitado, tá? Ok? Ele é um gráfico alongado que ele usa uma porção numérica e uma porção por extenso. Ok? Beleza? 2 fechada, nós vamos fazer a 3 agora.